Muito bem, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Felipe, a gente está começando o nosso segundo episódio do Carralcast, o podcast da influência cristã, e eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível por conta do nosso convidado, não por minha conta, por conta do pastor Alan, mas eu tenho certeza que você vai ser impactado e edificado através desse episódio. Então, roda a vinheta e segura aí que já já nós começamos. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Carralcast, nessa noite muito especial, juntamente aqui com o Felipe Romero, como ele já disse. Hoje nós temos aqui o nosso convidado muito especial, um amigo de longa data, que faz um trabalho muito relevante aqui na Baixada Santista e tem ampliado esse trabalho para todo o Brasil. Está aqui conosco nessa noite o Marcos Vinícius, mais conhecido como Cola. Seja bem-vindo, Cola. Tudo bem, Cláudio, tudo bem, Felipe, o Alan, Felipe. É muito bom estar aqui com vocês e a gente sempre tem a oportunidade de testemunhar e falar daquilo que Deus tá fazendo, né, na minha vida e na minha vida da minha família e junto com também os lugares que a gente caminha. Então vai ser um prazer estar aqui compartilhando daquilo que Deus tem feito, né? E também compartilhar o privilégio de poder fazer parte do que Deus está fazendo, né? Então é um pouco disso também. Sensacional. Lembrando que o Marcos Cola tem um currículo imenso, hein? Nossa. Estou tentando aqui gravar tudo que eu tenho que falar aqui, né? O cara é missionário, é capelão, teólogo, educador social, fotógrafo, videomaker, trabalha com ONG. E aí? Tem papo pra caramba hoje, né? Tem muito assunto hoje. Esse cara é sensacional. Inclusive, eu tenho uma curiosidade, talvez ele não vá se lembrar, mas alguns anos atrás eu conheci ele através de uma carona. Eu acho que eu dei carona, não lembro. A gente estava numa carona junto e já ali eu já senti que o cara era diferente. Era um cara já influente. Legal. Eu lembro disso sim. Na verdade, foi. Eu acho que eu que tirei a carona. Eu estava voltando de São Paulo e aí a gente sempre tem aí essa ideia de buscar as pessoas, então busco material. E aí é um caminho que eu sempre utilizo para poder testemunhar e gerar amigos. E é muito, muito bacana porque a nossa vida é uma carta a ser lida, né? Então, normalmente, quando eu faço esse percurso, é lugar de encontrar pessoas que testemunham. Já dei carona para quem era bruxo, afegão. É uma loucura. Mas mas é legal que sempre tem a oportunidade de testemunhar. E foi bom aí. Tanto é que quando a gente se encontrou na conferência lá, né? Foi. Aí a gente lembrou aí desse encontro aí, abençoador. Muito legal. A ideia nossa nessa noite, Cola, posso chamar de Cola? Pode. Depois você vai ter que explicar o porquê do Não, Cola, tudo tá? bem, Alan, sem problema. Depois eu explico. É falar com pessoas que, através das suas áreas de atuação, fazem um trabalho de relevância e impacto no meio da sociedade. E a gente conhece o teu trabalho e a ideia aqui do Carral é, na verdade, dar visibilidade para essas pessoas, fazer com que essas pessoas, essas histórias sejam conhecidas para que nós possamos inspirar outras pessoas, né, a se posicionarem como filhos de Deus, como discípulos e, através daquilo que Deus colocou em suas mãos, poder impactar o meio que elas foram plantadas. Então, queria que você falasse um pouquinho das coisas aí que você tem feito, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Depois eu quero saber o porquê do Cola. Tá. Legal. Eu assim, né? Eu sou pai do Pedro, né? O Pedro tem 19 anos, da Luísa, que tem 9, casado com a Aline. Esse ano, 2025, a gente completou 20 anos de casados. E, assim, a minha vida, assim, foi uma vida de resgate de uma escolha ruim que eu fiz na minha juventude, né? Então, eu nasci no lar cristão, meus pais sempre foram muito apaixonados, né, por Jesus, e meu pai foi plantador de igreja, minha mãe, até hoje, eu só sei que ela é pecadora porque a Bíblia fala, porque é uma mulher abençoadora. E quando Deus me chamou assim para retomar, né, e com 20 anos de idade eu voltei, e naquela época eu já entendia que eu precisava, com urgência, cumprir aquilo que, na verdade, eu atrasei. Acho que a gente não tem capacidade de atrasar o plano de Deus, né? Mas a gente sabe que a gente perdeu tempo, cara, demais, fazendo tantas outras coisas e não encontrando a alegria no Senhor, né? E aí eu lembro que com meus 23 anos para 24 anos eu comecei a me envolver cada vez mais nessa questão do trabalho social com a minha mãe. Então minha mãe, desde jovem, ela
já fazia um trabalho ali no Dique Sambaiatuba. Na verdade, ela cresceu no Sambaiatuba, né? Então, a história dela, ela foi evangelizada através de um projeto social que tinha um senhor que doava cocada, né? Então, ela foi ganha através de uma cocada, conheceu Jesus e toda a sua família se converteu, né? E aí é rendida ao Senhor. Então, a minha mãe sempre foi apaixonada no desenvolvimento social, no cuidado de pessoas, né? E eu também fui herdando isso, né, cara? Então, ali com meus 23 para 24 anos, então, Deus chama mais uma vez a minha atenção. Eu, com 12 anos, eu tive meu chamado. Então, eu já tinha um entendimento do que Deus tinha para minha vida, sabe? Eu já compreendia a minha tarefa aqui no mundo, cara, que era realmente obedecê-lo e fazer a sua vontade. Mas com 22, com essa idade, então, eu retomei esse trabalho. E aí foi quando, então, saltou os meus olhos para a capelania escolar. E aí eu gosto sempre de testemunhar sobre isso, porque eu lembro que na igreja tinha sempre momentos de retiro, de culto, que tinha assim, Deus tem algo grande na sua vida, Deus tem algo grande para fazer na tua história. E é engraçado, porque o grande, quando fala grande, né, nossa mente é tipo multidão, né, grandes coisas fazendo. E assim, o que é grande, né? Para a formiga, a perspectiva do grande é totalmente diferente para um elefante. Sim. Entende? Sim. Depende do ponto de vista, né? Exatamente. Então, e aí, cara, para lá para meus 32, 33 anos, cumprindo, já fazendo esse trabalho de capelania, servindo na comunidade, eu lembro de dois jovens, naquela semana foi muito específico isso. Foram 2 jovens, ações que a gente desenvolve pontual em relação ao cuidado de pessoas, na área de comunidade terapêutica, no trabalho de desenvolvimento, por exemplo, de Fundação Casa. E aí eu lembro, cara, que foi muito semelhante o que eles falaram. E eles falaram assim, cara, obrigado, porque o que você está fazendo parece que é pequeno, mas é grande na minha vida. Aí o outro, obrigado, o que você está fazendo parece que é pequeno, mas é grande na minha vida. E aí virou a chave, e aí Deus, assim, reforçou. E aí, porque, de certa maneira, acho que esse conceito vocacional, a gente tem essa sede de encontrar, de fato, o porquê que eu tô aqui. Né? O propósito da vida. Exatamente, né? Então, qual é o meu propósito? O que eu tô fazendo? E a gente vai encontrar muitas pessoas que estão hoje na igreja com dificuldade de compreender isso. Se envolve em muitos ministérios, se envolve em tantas coisas, mas não encontrou a alegria, o prazer e dizer assim, eu sei qual é a minha vocação, eu sei qual é o meu propósito de viver. Então, assim, e aí foi ali. Né? Pô, Cola, mas tu já tinha compreensão da palavra, o evangelho. Tudo isso, mas parece que eu precisava disso. E eu acho que pode ser que você está me ouvindo aí, de certa maneira, você é apaixonado pelo Senhor, você é um cristão piedoso, porém, de certa maneira, você fala, cara, eu quero encontrar exatamente o que Deus me chamou para fazer. Então, acho que foi isso. E aí foi ali, então, naquela época, que eu, assim, entrei assim de cabeça no processo de capelania. E aí eu não sei se você que está ouvindo sabe o significado da capelania. Ela vem ali em torno de 1840, conta essa história de um duque, Martin Tours, o nome dele. E ele estava caminhando na cidade e ele viu uma pessoa na sarjeta, em vulnerabilidade, estava ali nu, estava sujo, né? E aí esse duque passando ali naquele cavalo, tal, todo assim estruturado, ele então decide rasgar sua capa e cobrir então a vulnerabilidade do homem. Daí veio então a expressão capelania, sim, que é de proteger a vulnerabilidade do outro, né? Legal demais, né? Nossa, muito bom isso. Muito bom, né, muito cara? Bom. E a história da capelania é tão séria, porque tem uma frase de Marechal Duque de Caxias, de que ele, em uma das suas viagens, e isso é real, conta-se na história, em uma das suas viagens ali de navio, os caras avançando, conquistando as terras, e aí ele vê que era um perigo eminente, que tava para afundar, a guerra tava para se perder, e ele fala, mano, sacrifiquem os nossos generais, mas não os nossos capelães, né? Ele não é besta. Esse conhecia, né? Ele sabia, né? Morra lá esses caras, mas eu não posso perder a minha sanidade, a esperança, né? Então, é sério isso. Né? Então, olha onde nós estamos aqui. Então, a capelania, ela vem com esse olhar de esperança, de proteger o outro, de levar esse cuidado com a pessoa, né? Com a vulnerabilidade, cobrir, protegê-lo, né? Então, é um pouco desse trabalho. Muito aí, bom. Né? Cara, você comentou da história da capelania, né? E
ela já iniciou impactando uma vida, né? Por meio do capelão. E como você enxerga esse lance de você, por exemplo, ir numa escola ou numa fundação casa, falar para centenas de adolescentes, de jovens, e uma pessoa ser impactada? Eu acho que isso é o grande ponto, né? Se você fala para centenas de pessoas e uma pessoa só é impactada, você já cumpriu parte do seu papel, né? E é muito engraçado, porque o trabalho do semeador é diferente do trabalho que faz a colheita, né? Porque, de certa maneira, quem semeia... e aí a gente vai encontrar esse texto na palavra de Deus, né? Sim. Aquele que semeia, né? E aí com lágrimas, com júbilo, ele também vai... Mas quando será esse júbilo? Para nós, nesse contexto, e que somos pais aqui, muitas vezes, a gente está semeando a vida dos nossos filhos. Sim. E a gente espera qual o fruto disso? O fruto de obediência, um fruto de celebração com as conquistas. Mas muitas vezes a gente não jubila com isso, velho. E aí, quando você fala da capelania, dentro desse contexto é desafiador. A frase nossa do projeto de capelania é semeando esperança nas escolas. Então, amanhã mesmo nós vamos numa escola, Leopoldo, tem em torno de 1.000 alunos. Então nós vamos lá falar sobre honestidade. A esperança nossa é que aqueles jovens se tornem homens e mulheres honestas. Sim. Mas eu não vou colher isso, entende? E aí, quando você fala sobre isso, é muito interessante porque Deus ele é muito bondoso conosco, né? E ele permite a gente vivenciar situações como essa, né? Pós-pandemia, 2022 ali, logo depois que estava retomando ao normal, ainda a gente assistia algumas famílias no Jockey, entregando cesta básica e tal. E o nosso trabalho de capelania, o Capaz, né, que é o livro aqui que está aqui, ó, esse livro aqui do Capaz, vou colocar aqui, ó. O livro do Capaz, ele... Homenagem, né, Capaz significa capacitando pacificadores. E ele é uma alusão à Escola Antônio Pacífico, que foi a primeira escola que a gente começou a capelania com essa estratégia. Legal. E foi muito bacana isso, cara. Eu comecei em 2013 o Capaz no Pacífico. O IDEB daquela escola, e aí acho que quando você fala dessa questão da semente, isso é importante a gente entender. Sim. Porque às vezes a gente consegue, a gente olha para esse lugar a gente olha para esse lugar do evangelho, do ensino. O conceito de avivamento, para nós, muitas vezes, ele é um conceito que, dependendo da perspectiva, são muitas pessoas chorando, ajoelhadas e rendidas dentro da igreja. Só que os avivamentos que a gente observa na história, e a gente vê essa manifestação de avivamentos, a gente vê mudança na realidade da sociedade, né? Então, pessoas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, curadas, né? Então, em 2013, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Escola Antônio Pacífico, era o pior da cidade de São Vicente. Naquela época, a escola era cinzenta, não tinha espelho no banheiro, azulejo não tinha. E aí, a gente vai vendo uma transformação na cidade quando o evangelho chega, porque ele transforma a vida das pessoas. Sim. E às vezes a gente tem um equívoco de considerar que o avivamento ele vai acontecer na minha vida ou na vida daqueles que estão dentro da igreja, mas um avivamento ele é transformador na vida das pessoas que estão à sua volta. E isso aconteceu naquela escola. Então a gente viu o avanço. Então São Vicente hoje, né, a gente tem aqui o Alan que tem feito um trabalho ali naquela região, está ali atuando, e a gente consegue perceber uma transformação. A gente vê evolução nas coisas. E aí, em 2022, então, uma senhora que foi buscar a cesta, e ela estava falando comigo no Zap, e isso aí foi importante demais aquele dia. Ela falou assim, eu tô te mandando uma mensagem agora só para te agradecer, porque o meu neto viu a sua foto aqui, eu falando contigo. E aí ele pediu para mim não te falar nada, mas eu preciso te falar. Ele lembra de você quando você ia no Pacífico, e você falava dos valores cristãos. Aí ela chora e fala assim, o meu neto é um neto honrado. O meu neto é um homem de Deus. Ele ama a sua família e ele se importa conosco. Muito obrigado por isso. Já valeu a pena. Cara, então tipo assim, na real, eu não sei quem é o garoto. Eu não sei quem é, cara. Mas foi uma semente que foi lançada que já tem a ver com a pena. palavra de Já Deus. valeu a pena. Já valeu a pena. Eu tive a oportunidade
bem curtinha de participar junto com você lá no Pacífico, do projeto Escola da Vida, né? Assim, foi bem curto mesmo por conta da minha questão de agenda mesmo, que depois de um determinado tempo já não consegui conciliar, mas é uma experiência assim surreal, né? De você poder entrar num ambiente que infelizmente tinha se tornado hostil, né? Aquele ambiente da escola, né? Infelizmente, e você poder entrar dentro de uma sala de aula com uma audiência ali, que são os alunos, e você poder interagir e semear valores e princípios que vão, de alguma maneira, entrar nas suas mentes, nos seus corações, e como você bem falou, o trabalho de um agricultor, eu olho esse trabalho como um trabalho de um agricultor, né, que vai preparar a terra, vai escolher a boa semente, vai semear essa semente, e pode ser que veja ou não a colheita. Né? Mas quando você semeia essa semente boa e poderosa, ela vai dar fruto. Com certeza. Né? E essa história que você está trazendo aqui é um desses frutos, e já por isso, já valeu a pena esse trabalho ter iniciado no coração de Deus e ter iniciado no seu coração. É isso, cara. Mas eu queria, já emendando aqui, você falou um negócio, nós vamos falar, vai ficar livre aqui hoje, sem mas você falou que com 21 anos você voltou, né? Só que você não falou da onde. Legal. Na verdade, assim, eu nasci no lar cristão, e aí eu lembro que a minha adolescência foi uma adolescência boa, cara. Eu tinha a presença de pastores, eu tinha bons amigos na igreja, mas eu ainda assim, sabe, de certa maneira, o pecado me sondava. Tive muito problema com pornografia, masturbação, e isso, de certa maneira, prejudicou muito o meu relacionamento com Deus, a minha santidade, busca de devocional. Porque eu poderia... Foi o que aconteceu. Eu tive uma adolescência, juventude muito envolvido com as coisas da igreja. Mas no meu secreto, eu ainda era um cara que tinha essas práticas carnais, né? E isso me deixou muito vulnerável, né? ao pecado, enfim. E aí eu lembro que com 18 anos eu queria ter a minha vida, queria transar mesmo. Meu que foi meu... Bati a cabeça, assim, e besteira, né? Que bobeira isso, cara. E eu não me alegro não em testemunhar isso, porque é triste, né? A gente desagradar o Senhor nesse ponto. E aí eu lembro que eu conheci a minha esposa nessa época, desviado. E aí quando eu voltei para a igreja, foi por 2 situações de quase morte, né? E eu lembro que eu fui buscar um menino pra gente jogar bola. Eu tava já meio que sondando para voltar, né? Assim, minha mãe tava no meu pé, eu lembro que minha irmã tava indo, tô morando por você. Cara, eu cheguei ao ponto, cara, de minha mãe, eu chegava de madrugada, e a minha mãe queria orar por mim quando eu chegava, e eu mandava ela sair do quarto. Cheguei ao ponto de entrar pela janela, trancar a porta e não querer ela entrar, né? É isso. Um ponto, né, que o homem chega, né? E aí eu lembro de ter uma situação que eu ido buscar esse meu amigo pra gente jogar bola, e aí era uma reunião de oração que tava tendo, porque ele também era família cristã e tal. Aí eu falei, cara, aí eu falei pra ele, eu não vou não, porque essa irmã lá vai trazer alguma revelação. Eu não quero chegar nesse rolê aí, não. E aí eu fiquei do outro lado da rua, buzinei, bora, não sei o que. Ele, calma aí, cara, minha mãe tá aqui embaçando, não sei o que. Aí ele saiu, aí eu falei, pô, ainda bem, vambora, entra aí. Aí a mulher lá do portão falou assim, tu tá esperando alguma palavra pra você, né? Eu falei, não, tô esperando nada não. A mulher da revelação apareceu. Eu não tô esperando nada não. Ela falou assim, ó, a única coisa que eu quero te dizer é o seguinte, o diabo quer que você morra exatamente como você tá. Porque esse é o jeito. Ele tá te dando as coisas só pra você achar que tá tudo bem. Mas o jeito que você tá hoje é o jeito que ele quer que você morra. Cara, já era. Meu futebol foi ruim demais ali aquele dia. Quando eu voltei pra casa, a minha mãe tava chorando muito aquele dia, cara. E aí, eu sou o caçula de 4 irmãos, né? E todos os 3 já estavam casados. Eu ficava com a minha mãe sozinha e meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, né? E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, ó, eu tô aqui porque Deus me deu muito esse texto, da viúva que perdeu o seu único filho. Eita.
Aí, irmão, eu falei... Já tinha tomado uma lá da mulher. Não, já era, cara. Eu lembro que era o... Mãe, quando que é o próximo culto, né? E aí eu voltei, mesmo, de fato, nesse medo, mas Deus tinha os seus propósitos, e aí ele restaurou a minha história, e aí em outra oportunidade eu compartilho, porque também é longo isso, mas voltei, né? Então isso foi importante. E a partir daí eu falei, cara, não posso perder mais tempo. Então com 21 foi quando eu voltei, e aí eu fui pra cima, né, cara? Aí encarei aquilo que me feriu, sabe? Eu acho que falar sobre sexualidade na igreja hoje é um tabu. Eu sinto que esse ponto faltou de diálogo na minha vida, sabe? De dialogar sobre isso. Quantos casais que eu conheço de homens que sofrem com isso e que perderam a alegria de viver, de encontrar prazer no Senhor. Então, esse é um ponto que eu acho que não dá para ficar colocando na conta de ninguém a culpa, né? Porque eu era homem, então podia fazer minhas escolhas. Mas Sim. Se eu puder dizer que se poderia ter melhorado o discipulado, o pastoreio, é nessa área. Sim. Eu acho que esse é um ponto que... E aí eu falo na minha vida, mas hoje eu acompanho muitos jovens e eu vejo o quanto essa área da sexualidade é um desequilíbrio, cara, nas relações. E a gente precisa ter um olhar sobre isso como igreja, né? Exatamente. Sim. Essa questão não é uma questão nova e também a gente sabe de muitos casos, né, semelhantes a esse. É uma realidade. Essa é uma grande realidade que, é claro, ao longo desses últimos anos tem sido falado mais abertamente, tem sido mais conversado, as pessoas estão conseguindo falar com mais tranquilidade sobre esses assuntos, né? E a tendência, na teoria, é essa questão indo sendo sanada, né? Esses problemas de relações sexuais, de moralidade sexual, enfim. Mas é uma realidade que não dá para negar. Muitos homens e muitas mulheres foram enredados nessas situações. Alguns conseguiram vencer e retornar para o caminho, né? E outros não. Outros ficaram ali onde foram pegos e não conseguiram. Mas glória a Deus pela sua vida, que você voltou e está servindo ao Senhor, está cumprindo um propósito que Ele colocou na sua vida. E é muito bacana poder acompanhar e ouvir esse testemunho. Na verdade, eu sei que não é confortável falar sobre isso, mas na verdade glorifica a Deus e inspira quem está nos ouvindo. É a nossa história, né? É a sua história, é o seu testemunho, é o que Deus fez na sua vida. Exatamente. E com certeza, se a gente conseguir inspirar outras pessoas que estão nos assistindo, já atingimos o nosso propósito, né, Felipe? Exatamente. Cara, e Deus é tão maravilhoso que Ele está te usando também nessa área, né? Para ajudar outros adolescentes, outros jovens. Como é que você tem enxergado isso? A recepção deles em relação a assuntos mais polêmicos, que talvez até em casa não é falado abertamente, mas você consegue ter uma abertura. Como é que eles recebem? Como é que eles têm recebido esse... Legal. Eu acho que uma coisa que é interessante com o jovem adolescente ele não tem medo da conversa, né? O que, na verdade, eu acho que o adulto, ele tem mais medo de dialogar sobre isso, entende? Então, a dificuldade é que o jovem ele não tem medo de falar sobre esse assunto, mas ele ouve de pessoas aquilo que não deve ouvir. E aí compromete, entende? Então, por isso que a gente vai encontrar muitos jovens sendo enganados, né? Ludibriados por uma fantasia. Então, a gente vai ver as músicas, o quanto elas são incentivadoras da busca por aquilo que é um prazer momentâneo, por uma busca de um dinheiro que não é real, por uma busca de um prazer que não vai sustentar. Então, dentro de um contexto social que a gente atua, de vulnerabilidade, então hoje, a menina que está em situação de exploração sexual hoje, antes, para nós, era terrível a gente ouvir uma garota que estava em situação de exploração sexual. Hoje tem música que incentiva isso. Então, a menina que está no job, a menina que está atuando nesse aspecto, ela encontra alegria nisso. Porque é o sustento dela, é o pagamento dela. Então, e aí o jovem, por sua vez, o menino que está ali numa condição de tráfico, do roubo, ele encontra protagonismo, ele encontra coragem, ele é um respeitado. Então, a gente percebe a deturpação do valor que eles querem conquistar. Sim. Então, assim, quando você conversa isso com eles, cara, eles querem falar disso, cara. O jovem tem interesse de falar sobre aquilo que ele está tendo dificuldade. Então, é interessante porque
aquele dia na conferência lá, a gente até perguntei, como que vocês veem a juventude atual, né? E essa é uma conversa interessante, porque quando você pergunta isso, a resposta nossa adulto sobre o jovem de hoje é negativa. Só problema. É cansado, devagar, não sei o que, tal. Mas a galera hoje, o jovem, cara, ele tem uma sede do altruísmo. Ele quer, cara, ele quer servir o outro, cara, ele quer servir o próximo. Ele tem interesse em causas ambientais, interesse nas causas sociais. Ele tem interesse até na causa espiritual. Ele tem desejo. Mas o que a gente está servindo, o que a gente está entregando, é ainda uma vivência muito semelhante ao que a gente recebeu no passado, que mudou, cara. Então, assim, se eu tivesse ouvido falar sobre sexualidade, e aí na época vocês vão lembrar disso, era conexão de escada, meu irmão. A gente, para acessar um vídeo de 2 minutos, passava a noite todinha carregando o download. O menino, para ver um vídeo hoje de 2 minutos, ele clica no celular, é rapidinho. Sim. Isso tá chegando em qualquer lugar. Então, assim, não dá para mim dar o exemplo anterior. Eu vou precisar conversar com ele daquilo que ele tá vendo agora. Então, você que tá me ouvindo aí, eu sei dizer que seu filho de 9, 10 anos, que vive no celular, e você imaginar que ele nunca teve acesso a um vídeo pornô, você tá se enganando. É você falar, não, meu filho nunca teve acesso a isso. Se você não monitora, ele já teve acesso. Então, assim... Falar de hoje, então quando a gente vai numa escola hoje, falar com o ensino fundamental, a galera do 6º ano, o menino do 6º ano, ele entendeu a sexualidade de maneira deturpada, onde a menina é usada, onde eles podem fazer o que eles quiserem, onde eles podem passar a mão. Objetivando a mulher. Exatamente, e a menina já sentiu isso também como algo natural. Então, mas viu isso porque viu na música. Sim, então, naturalizaram. Exatamente. Que não era para naturalizar. Sim. É isso. Então, o conceito daquilo que é bom, daquilo que é valorizado, daquilo que é importante, ele ficou um pouco menor. O que é um erro para... Eu posso errar 99, eu posso ser 99 certo, mas eu posso ter um erro. E a gente vai ver várias músicas nesse sentido. Então, eu sou o bonzinho, mas à noite eu sou isso aqui. Então... isso se torna muito comum. Então, aí, quando a gente entra com valores como esse da capelania, para falar com eles, por exemplo, sobre... Hoje a gente falou sobre sementes, e aí a pergunta para a molecada foi: qual é a semente boa que você costuma lançar? E aí, eles vão falar, cara. Eles vão falar disso. Pô, teve uma dor muito grande nossa, foi uma escola na Vila Margarida, onde a menina era ensino médio, cara, ensino médio. E ela falou pra gente, abriu, naquele dia a gente estava falando sobre o respeito. E aí a gente perguntou pra ela, né, como é que era essa questão da relação dela com os pais e tal. Ela falou: cara, eu tô namorando. E eu tô transando com meu namorado. Os meus pais ficaram sabendo e eu avisei pra eles. Mas o meu pai, ele conta comigo porque eu canto no louvor. Só que esse meu namorado não é cristão. E eu, na verdade, estou muito desencantada com a igreja e tal, não quero ir. Mas meu pai me obriga a cantar no louvor, mesmo sabendo que eu tô nessa condição, velho. Então, para ela, o assunto da sexualidade com o pai nunca vai... Não vai acontecer, velho. Nunca. Mas... porque ele não compreende o que ela tá passando, enfim. Pô, mas ela tem que estar lá, o pai tem que ser... Não tô aqui questionando o processo disciplinar. Mas aquela garota, ela não falou disso com o pai em nenhum momento. E pode ser que esse pai não quer nem ouvir sobre isso, velho. Não, você é minha filha e pronto. Então... para nós, aquilo para ela foi importante ela compartilhar. Sim. E aí foi muito legal que hoje ela já não tá mais no ensino médio, ela já concluiu. Hoje ela tá ajudando o pai, não tá mais com esse cara que ela namorava, mas ela tá lá, se encontrou e tá servindo. Mas ela viveu uma vida antes, né? Se desviou e tal, e agora tá lá, servindo de outra maneira. Então, a gente não tem dificuldade. Eu acho que o Felipe, para ser mais direto sobre esse assunto, é dizer o seguinte: falar sobre sexualidade, falar sobre esses assuntos que a gente está aqui, tem que ser como a gente falar sobre mentira, roubo, qualquer coisa que a gente sabe que é errado, que é pecaminoso, sabe? Vamos falar desse assunto e de boa sobre esse assunto falar. Sim. E aí, assim, isso que eu não estou nem entrando na homossexualidade. Porque a gente vai entrar, que a igreja muitas vezes tá com essa preocupação, homossexualidade, ideologia de gênero, e vai questionar esse ponto, mas, cara, aquele menino que é homossexual ali, que muitas vezes é o sobrinho do membro que está lá na igreja, e que ela pediu ajuda pro pastor e não sabe como lidar com o garoto, mas aquele menino, a homossexualidade
não é tão severo a dificuldade para resolver quanto a fome e a ausência do pai que ele tá tendo, velho. Tá entendendo? Existem outros problemas que acabam... Você entende, cara? Que aquele garoto é um sinal que ele tá dando. Todo mundo tá prestando atenção na homossexualidade e que a maneira como ele tá fazendo toda a família sofrer pela escolha sexual dele, mas tem todo um outro pano de fundo que não teve atenção para cuidar. Então, de certa maneira, a sexualidade nesse ponto, a gente tem que saltar os nossos olhos. Por que essa menina tem isso aqui? Então, é claro, o hormônio não se converte, a gente já sabe disso, essa molecada tá milhão mesmo, tá funcionando e quer fazer as coisas. Mas vamos conversar sério, vamos jogar limpo, vamos dialogar. Sim. Então, Sim. Interessante. Vamos bater mais um papo aí depois do intervalo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar sobre a ONG Alfa, a história da ONG Alfa, o trabalho também nas aldeias indígenas. MPC. E todo, MPC também, né? Tem todos os outros trabalhos aí. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Beleza? Estamos de volta aqui no Carralcast, o podcast da Influência Cristã, hoje com o Marcos Cola, Marcos Vinícius, mais conhecido como Marcos Cola. Falamos aqui no bloco anterior sobre vários assuntos, né, interessantes, mas queremos falar um pouquinho mais sobre agora a história da MPC, aonde começou a MPC para você. Legal. A MPC no Brasil ela tem 75 anos, né? Então é uma missão internacional, que ela já atua em mais de 100 países. Teve aí como obreiro, o primeiro obreiro de tempo integral foi Billy Graham, né? Então, legal. Legal, né? Então foi alguém que gerou muito impacto na geração naquela época. E Torrey Johnson, que foi o fundador da MPC, ele escreveu um dos livros que se chama A Próxima Onda. E nesse livro é muito interessante porque ele cita alguns homens que foram muito influenciadores na história da humanidade. Então, por exemplo, Hitler. A gente sabe que ele foi influenciador do mal. Mas ele foi muito sábio para aquilo que ele estava querendo fazer. Sim. Ele começou o movimento dele nas escolas, cara. Então, ele arregimentou crianças do Fundo 1. Então ele ficou nesse tempo trabalhando. Quando a molecada chegou no Fundamental 2, ali, com a idade de 13, 14 anos, aqueles meninos já sabiam o que eles queriam. Então foram eles que foram o exército para fazer o que Hitler trabalhou na vida daquela galera. Então, a maneira de forjar uma geração tá na sua juventude e nas crianças. E as escolas, elas são esses lugares. Por isso que a gente vai ouvir, e eu defendo isso, da escola ser um local laico. Pode ser que alguns estejam me ouvindo e falem, pô, o cara é capelão cristão e tá falando que a escola tem que ser laica. Eu defendo a escola ser laica. Porque a escola laica, ela te dá a liberdade da escolha de ensino, de conteúdo que seja relevante no conceito da liberdade. Porque se a gente estabelece uma escola com ensino religioso cristão, se a gente, como igreja, está sofrendo com tanto falso profeta, o que nos garante que um professor que professa a fé cristã vai estar fazendo dentro de uma escola? Então, esse ensino equilibrado, esse ensino, para mim, essa é a minha opinião, tá? Em relação ao Estado laico. Com essa opção, com esse equilíbrio, não sendo uma religião que define como acontece. Agora, eu sou o defensor desse evangelho com os princípios que são transformadores. E aí entra a relação da MPC. Quando eu comecei no Pacífico, em 2013, eu não conhecia MPC. E aí eu lembro que eu pegava a mensagem do pastor de domingo lá, história de Davi, e eu colocava um estatuto, um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente dentro da lição de Davi. E aí eu ia para a escola para falar desse assunto, cara. E deu certo. 10, 15 minutos, falava de um princípio e um valor, mas com princípio cristão, princípio de evangelho, de cuidado do outro, de ver no outro algo que é bom, de cuidar da minha família, de cuidar daquele que está perto de mim. Então, isso é o que carrega a nossa essência cristã. Da gente ensinar aquilo que Jesus ensinou, de amar, de se doar ao próximo, de andar mais uma milha, de servir o que está nu, de cuidar daquele que tem fome. Porque é isso, o evangelho tem a ver com isso. É claro, a compreensão disso tudo vai se dar com essa caminhada de vivência dele. E a MPC, ela tem a sua visão e o seu lema
como um fundamento para balizar o que a gente está falando. Então, em 2014, quando eu conheci a MPC, eu fazia todo esse trabalho, mas eu era meio desajustado. Então, eu não tinha coisa escrita, eu não tinha um relatório para prestar conta. Eu representava uma igreja, uma placa de igreja dentro da escola, mas para mim não dá certo igreja, escola, igreja, igreja. Então, assim, quantas vezes eu estava na escola e faltou 3, 4 professores, e aí a direção falava, cola, aproveita, agora já é a hora, fala de Deus. Não, mano, aquele menino precisava de aula de português e de matemática. Ele precisava saber ler, ele precisava saber fazer contas. Então, a MPC, ela vem com essa estrutura, né? Então, é uma missão onde a gente tem ali como, por exemplo, a visão até que cada jovem adolescente, em cada grupo de pessoas, em cada país, cidade, tenha a oportunidade de ser um seguidor de Jesus Cristo. Então, olha só, a gente tem essa visão. E aí, com o lema, eu gosto muito do lema, ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Ou seja, a gente passou o tempo. Billy Graham, a época que o Billy Graham fazia o movimento deles, o Descende, que aconteceu em 2020, é um reflexo daquilo que rolava com o Billy Graham, velho. Estádios e estádios Entende? lotados. Mas naquela época, os caras faziam isso e não tinha internet, meu irmão. Sim, verdade. Não tinha visibilidade. Eu lembro do meu pai, o meu pastor que tá da nossa comunidade, eles pegavam carros, eles falavam que eles iam para Brasília, para Minas, sim, e eles encaravam isso, cara. Iam lá, não via a hora de chegar no ginásio e rendiam. Hoje isso não cola mais, mas tá o advento da internet. Então, em 2020 a gente tem que se adaptar. E aí? Então, para de falar de Jesus porque veio uma pandemia? Não. Ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Então, hoje a gente funciona aí, então tem diversos ministérios, né? Tem um ministério de acampamento, tem o trabalho da capelania, tem o trabalho das mulheres de oração, que é o Desperta Débora. Ele está debaixo também desse guarda-chuva da MPC. Tem os Homens de Coragem. Tem o Ministério Crossplay, que é o ministério que atua com a internet. Então você está aí me ouvindo e fala assim, pô, é possível evangelizar na internet? Cara. Tem um cara aí que é o Pastor GTA. O cara, já ouviu falar dele? Já vi. O cara, sensacional. O cara tem uma igreja dentro do jogo de GTA, cara. É. Entende? As pessoas vão lá no culto. Agora tá de brincadeira. Gente, sem brincadeira. As pessoas ficam horas. E tem testemunhos. Tem. Lá no perfil dele no Instagram tem testemunhos de pessoas que se renderam a Jesus. É isso, cara. Então assim, não é possível. Vou entrar nesse mundo metaverso e tal. É isso. Tem gente que tá sendo chamada para fazer esse trabalho, velho. E você vai questionar, você vai duvidar disso? Você vai duvidar que o evangelho pode alcançar alguém? Por que a gente está aqui hoje nesse podcast? Sim, é verdade. A gente não sabe quem é que vai ouvir isso, cara. Sim. O alcance também, exatamente. Né? Então, percebe? Então o ministério da MPC ele vem com isso, né? Que é Mocidade para Cristo. Mocidade para Cristo, né? O nome ainda é meio antigo, né? Não atualizou ainda. Mas Mas cumpre o seu propósito, né? Exatamente, exatamente. Então, agora você que está nesse ambiente da escola aí praticamente todos os dias, essa nova legislação do governo federal a respeito do uso, da proibição do uso do celular no ambiente da escola, na estrutura escolar, ali na sala de aula. Não só na sala de aula, né? Porque a legislação estende a qualquer ambiente da escola. Qual é o impacto disso no dia a dia das crianças? Pelo que eu compreendi um pouquinho, não me aprofundei a respeito do assunto, mas pelo pouco que eu compreendi, a justificativa é a questão da saúde mental, da interação da criança, do adolescente no ambiente da escola, na questão da aprendizagem, né, do foco na aula, no conteúdo. Como que você vê isso? Qual é o impacto que você acredita? Eu descobri que tem até uma fobia, né? Sim. Então, 14 de janeiro de 2025, então, foi sancionada essa lei, que na verdade é uma lei já de 4 ou 5 anos atrás, como proposta, mas foi sancionada agora. E alguns estados já tinham aplicado isso. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro já executa, né, essa proibição da lei já desde 2019. E os resultados disso são, assim, não dá para contar, porque eles observaram muita melhora na relação com os jovens. E aí, assim, agora se tornou essa lei federal. Os estados e municípios precisam se organizar, porque a gente chegou para as escolas para conversar sobre esse assunto. Conversamos com escolas particulares e também escolas públicas. Então você imagina, as escolas públicas, a escola pública que a gente vai conversar sobre esse assunto,
os alunos, e é assim, quando a gente chega na escola, a gente não tá ali para ficar passando a mão na cabeça dos alunos, ou então da direção, né? A galera já conhece o nosso trabalho, a gente tá ali para dar voz, quer dialogar com a galera, quer falar o assunto sério mesmo. E os alunos falaram, cara, pô, beleza, tiraram o celular, tá ok. A gente entendeu que essa é uma regra e a gente reconhece que isso vai ser bom pra gente. Pô, mas tem que ter pelo menos uma mesa de ping-pong. Tem que ter um pimbolim. Então, pô, os caras estão preocupados com coisa aqui, saúde emocional, mas tá sem ar-condicionado. Então, a galera tá sabendo, entende? Os adolescentes estão ali também compreendendo isso. Mas, na real, Alan, eu acho que no contexto pro jovem adolescente, é só a gente observar a família. Então, foi pensado na legislação pela saúde mental, principalmente pela saúde mental. Crianças muito apáticas, a falta de concentração, muitos alunos virando à noite em casa com o celular, chegando na escola com muita dificuldade. Sim. E aí, então, apareceu a fobia. E hoje, a OMS tem um CID. Então, já tem um CID classificando a nomofobia. Então, é uma doença onde se classifica com o medo de ficar sem celular. Sem celular, Que loucura, cara. Então, olha isso, olha onde a gente chegou. E os caras perceberam, e aí eu tava vendo, até agora tem uma semana atrás, essa palavra nomofobia entrou no vocabulário. Não tinha ainda no nosso vocabulário. Sim. E entrou agora. Porque faz parte. É uma nova doença mesmo que chegou. Então, olha que ponto, cara. Por isso que o governo ele vai se adaptando. E aí, na conversa na escola, eu gosto de dar esse exemplo, porque eu acho que isso fica mais fácil a gente assimilar o porquê as regras existem, né? O porquê que as leis são pensadas e criadas. E aí eu sempre converso com os jovens. Por exemplo, vou provocar vocês aqui. Vocês usam cinto de segurança ou capacete porque vocês amam a vida de vocês ou porque vocês são obrigados? Primeiro porque eu sou obrigado. Depois a gente lembra disso. Depois a gente lembra. Percebe? Então, a lei e a regra, ela existe, ela é pensada para guardar a nossa vida, cara. Porque, de certa maneira, a gente perdeu isso. Então, o cinto de segurança hoje, as pessoas usam porque elas vão ser punidas. Não é porque não, eu amo muito a minha vida e vou colocar o cinto de segurança. Entende? Então, a nomofobia, o uso do celular, ele tá chegando nesse ponto, cara. A gente tá aqui nesse lugar. E aí tem uma frase de um jovem que eu vi que é o seguinte. Ficou tão sério o uso do celular, a falta do uso do celular, que antes a gente tinha medo dos adolescentes irem no banheiro para fumar, para usar droga. Hoje, a gente tem medo dos adolescentes irem pro banheiro usar o telefone. Celular. Então, é sério. Então, E isso é tão sério, Alan, que eu fico pensando, Felipe, aqui, como que a gente vai lidar com isso na igreja? Porque o uso do celular está sendo um ambiente social, velho. Então, assim, o menino já é exagerado na casa. Ele já está desequilibrado em casa. A escola tomou uma postura. Não vai usar. E nós, como igreja? Como é que nós estamos cuidando disso? Vamos falar disso? Então, vamos tirar o celular da galera? Eu não sei. Como que a gente visualiza? Eu não sei como é que você, que é líder de jovem, que está vendo isso aqui, como é que é, enquanto você está ensinando? Como é que é a postura da galera, né? Então não pode tirar de mídias, né? Não, da mídia não pode tirar. Não, até interessante, porque domingo eu tive uma experiência, eu ministro culto Kids, né, para as crianças também, e a gente incentiva a criança a levar o celular, a Bíblia, quer dizer, a Bíblia, né, para a gente ler junto e tal. E aí, nesse domingo, uma das crianças foi com a Bíblia no celular, né? E aí, a gente sabe, ler a Bíblia no celular é um recurso, mas aí pinga uma mensagem, aí você já perde totalmente o foco, né, do que você está fazendo. Então, faz sentido a gente pensar nisso também, em relação à igreja, né, em relação à nossa comunidade, porque é importante, não só na escola, né? Talvez, não sei se como regra, mas como incentivo, né? Presta atenção, você está perdendo foco, não está ouvindo a palavra. O nosso pastor já comentou uma vez, falou sobre isso. E realmente, eu já tive a oportunidade de ministrar na igreja e você olha assim,
às vezes parece que a pessoa não tá ali, sabe? Não tá atenta. É sério isso, cara. O Alan Quem também tá de já cima deu- vê. É Quem sério, tá em cima cara. vê tudo. É E- sério. É sério isso, cara. Mas fica o desafio pra gente. É, Por o exemplo, desafio lá na instituição, É para pensar. lá na instituição a gente proibiu a galera. Então, é um local social de convivência. É. Então a gente fala assim, não, nem traz celular. Porque a gente perdia isso. Então a gente tava um grupo de 35, 40 adolescentes e a gente via que tipo tinha 5, 6, 7 adolescentes com o telefone. E tava ali, realmente tava desatento, velho, jogando um joguinho, viajando. E não tava atento à nossa conversa, da convivência ali, sim, daquilo que a gente tava sim. fazendo. Então, Ainda falou sobre essa lei, que é uma lei restritiva, né, que proíbe aí o uso do celular. Você falou um ponto aí que eu acredito que seja muito importante. Não adianta também só proibir, mas agora precisa se pensar em ofertar algo para essas crianças nos intervalos, para que elas possam ter momentos de convivência, de lazer e ocupem quais são as ideias, né, que os gestores de unidades escolares, as pessoas que estão na frente da educação do país, precisam tirar do papel para que a criança consiga ter esse tempo de qualidade ali no intervalo dela, Sim. né? É isso que a gente precisa pensar, e os formadores de opinião, você que está no ambiente escolar, que está em contato direto com essas pessoas, precisam pensar a respeito disso. Porque só restringir sem ofertar algo para poder ocupar aquele tempo também, ocupar de maneira positiva, pode se criar um outro problema também. perde, Né? De exatamente. rebeldia, pode perder a mão, enfim. A criança pode ficar rebelde naquele intervalo e uma série de outros problemas pode decorrer a partir disso. Então, é algo para se pensar. Mas mudando de assunto, você falou da instituição que antes de ser ONG Alfa, eu lembro que era Escola Semear, ou Semear, né? Na verdade ali, cara, sempre foi associação alfa e ômega. Na verdade, tem aí uma história que eu acho que em outra oportunidade eu posso compartilhar com mais profundidade, mas foi um missionário que fundou, né, o trabalho lá em 99. E na época minha mãe estava ali já fazendo trabalho, ele trouxe ela para perto, e, enfim. Em 2003 ele seguiu o caminho dele e em 2004 então mudou o nome, antes era MIF 61 e aí foi para a Associação Alfa e Ômega em 2004, foi a fundação. E naquela época já tinha uma escola que funcionava, que era a Semear. Inclusive, a minha filha mais velha esteve estudou lá, né? Estudou. Então, e a escola Semear, ela foi feito era cobrado um valor muito abaixo dos valores de escolas particulares, porque a gente utilizava o recurso para os professores, os próprios professores que davam aula, eles eram os professores voluntários na ONG no sábado. Então foi um meio que a gente entendeu que daria para conseguir ter essa sustentabilidade da instituição, né? Sim. Então, só que com o passar do tempo isso foi ficando meio complicado, porque às vezes via alguém que ia fazer um investimento, doar, ele falava, pô, mas se tem uma escola funcionando com 100 alunos pagando R$200, pô, vocês vão querer... Então não conectava a coisa, né? E aí em 2017, então, a gente entendendo essa mudança, né? Até estrutural, como que a gente estava trabalhando, então a gente encerrou o trabalho da escola e aí concentramos, então, no trabalho da instituição como um local de desenvolvimento social. E isso pra gente foi fundamental na nossa mentalidade, né? Eu queria destacar esse livro aqui. Esse livro aqui, O Reino Entre Nós, do Maurício Cunha, é um livro que norteou e balizou muito um pouco do nosso trabalho em relação o que como é olhar para as instituições, as igrejas e comunidades sendo transformadas através do evangelho integral, né? E isso foi fundamental para a gente, né? Então, a gente começou então a sair do campo do assistencialismo e começou a migrar para esse campo do desenvolvimento social. E hoje a ONG assiste quantas pessoas, quantas crianças e adolescentes ali no contraturno, né? Então, hoje no total tem 149 crianças e adolescentes, ainda tem algumas vagas para as crianças, né? São mais ou menos 119 famílias e aí a gente tem ali um grupo de 25 a 30 voluntários de diversas igrejas que ajudam, pessoas que também não são cristãs estão ajudando a gente. A nossa instituição tem ali a formalidade daquilo que é preciso para ter as certificações, né, dentro do Conselho da Criança e do Adolescente, dentro da assistência social. Ah, mas vocês são declarados uma igreja. Não, nós não somos uma igreja, nós somos uma instituição de direito social.
Então a gente entende a nossa responsabilidade de garantir direitos de criança e adolescente, que isso é inerente a um cristão. Então, assim, um cristão é chamado para justiça social, entendeu? Então, nós somos convidados a promover transformação de cidade, transformação de cultura, e nós estamos ali para isso. Então, a instituição hoje tem feito esse intencionalidade no cuidado com as famílias, através de princípios que nós cremos, que é isso que eu acabei de falar. Então, tem acontecido. Legal. E aí, já aproveitando, então, Cola, eu quero ajudar de alguma forma, como é que eu faço? Eu entro em contato? Muito bom. Rede social. Legal. Aproveita o espaço. Nossa instituição é ONG Alfa e Ômega, que é o Instagram, ONG Alfa e Ômega. Hoje a gente está transicionando o nome para Instituto Alfa, né, que seria um nome fantasia, mas permanece com o CNPJ de Associação Alfa e Ômega. Uma das coisas que você pode colaborar com o que a gente desenvolve, principalmente, é o Nota Fiscal Paulista. Né? Então, hoje, você que está aí, possivelmente, se você é daqui de São Paulo, você sabe que aí existe esse programa do Nota Fiscal Paulista. Dá certo, gente. Dá certo. Porque pode ser que você fale assim, não, eu não vou dar meu CPF, porque senão o governo vai descobrir e tal. Cara, dá certo. Pelo menos para nós, como instituição, tem chegado. Então, se você cadastrar o nosso CNPJ no seu CPF, e toda vez que você for comprar, dar o seu CPF, você vai fazer com que esse imposto que ficaria ali no governo vem para a gente, então colabora. Além do Nota Fiscal Paulista, você tem aí o apadrinhamento, que a gente tem chamado, né, que é a partir de R$80, para fazer a manutenção do trabalho, né, com as famílias. Então é isso, né? A instituição tem sido assim um alento, um lugar de acolhida para as famílias, e tem dado certo. Legal, muito bom. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Então você vai copiar o CNPJ e quando você fizer a compra, né? Nota Fiscal Paulista, sim, coloca o CNPJ da ONG. Isso. Sim, a ONG fica no Jockey Club em São Vicente. Exatamente, São Vicente Vicente ali. Vocês podem dar o endereço? Sim, Avenida Senador Salgado Filho 1127. Né? Depois aí vocês colocam direitinho na descrição, mas tá ali no Jockey. A gente tem um trabalho na cidade de São Vicente. A gente, por mais que a nossa sede é em São Vicente, mas hoje a gente tem conseguido cooperar em ajudar muitas outras instituições, né, com aquilo que a gente tem vivenciado, as nossas experiências, e tem dado certo. Então, tá ali, convido você a conhecer. Pode entrar no site também, OSC, né, que é OSC, alfaeomega.org. Então, ali você vai ver ali todo o nosso trabalho, as coisas que têm acontecido. Então, é isso aí. Sensacional. Vamos para o último assunto aí, né, Felipe? Bora. Aldeia indígena. Você estava falando aqui nos bastidores o que está acontecendo, né? Mas a gente queria trazer a público aí um pouquinho do que está acontecendo nas aldeias, o que vocês têm feito, né? Qual é o impacto do que vocês estão fazendo naquele lugar. Muito bom. A aldeia indígena é interessante porque quando a gente fala de povos originários, né? Então a gente está falando da nossa história, né? A gente está falando um pouquinho sobre isso aqui, de história, né? E de certa maneira, o trabalho na aldeia, ele é um trabalho que toda vez que a gente vai para a aldeia, o canto, a brincadeira que eles fazem, a maneira como você conversa com alguém, ele te remete à história de quem você é, sabe? Se você é brasileiro, cara, isso te conecta muito, mano. Sim. Então, traz uma certeza de tipo, cara, esses caras precisam viver muito tempo, cara. Porque ele é meu descendente, é o cara que tá aqui, mano, que eu sou descendente dele, na verdade, e a coisa vai... Os nossos ascendentes. Né? Exatamente. Então, o trabalho na aldeia, para nós, como cristãos, ele é um trabalho muito sensível e cuidadoso. Então, a gente tem feito um trabalho na aldeia indígena Paranapuã. Foi ali, o primeiro contato foi em 2014 com eles. E é muito interessante a história deles da chegada ali, porque eles foram participar da ensinação da Fundação da Vila de São Vicente. Não sei se você sabia dessa história. Não, essa não. E aí ele foi participar da ensinação da Fundação da Vila de São Vicente. E o primeiro e segundo ano foram artistas da cidade e tal, beleza. Aí, o terceiro, quarto ano, os caras falam, vamos trazer indígenas, né, para poder participar, né? Os caras estão aqui, tem na região aqui. Aí trouxeram os caras aí de uma das cidades aqui do litoral. Aqui na Baixada Santista hoje tem em torno de 1.100 indígenas, chega já esse número. 1.100 indígenas, né? Então, de Bertioga a Peruíbe.
E aí os caras foram. Só que o ator global você coloca no hotel, né? Onde você coloca o indígena, né? Vai colocar no hotel? Não dá pra colocar no hotel, né? Aí os caras colocaram ele lá no Parque Xixová. Ah, interessante. Lá no Parque Xixová. Então, adaptaram os caras. Ficou lá a semana toda fazendo a encenação da fundação da Vila de São Vicente. Mas, cara, quando foram buscar os caras pra levar eles pra aldeia onde eles estavam, eles falam, pô, quando vocês chegaram aqui era a gente que tava. Não vamos sair daqui, não. Vou ficar por aqui. E eles ficaram, velho. Não sabia. E quem me contou essa história foi eles, cara. Caramba. Foi eles. Eles me contaram essa história. Caramba, que entendeu? história, Doideira, né, cara? Aí você vai falar que os caras estão errados nisso, cara. Pô, tu vai falar que... Ah, não. Eles poderiam ter feito de outro jeito e tal. Cara, mas qual foi o jeito que fizeram que eles não estão aqui, cara? O que aconteceu? Então, assim... A gente, nesse processo da MPC... E aí tudo vai se misturando, viu? MPC, ONG, o trabalho nosso da aldeia. A gente costuma falar sobre o evangelho das histórias, né? Então, para eu falar de Jesus para você, eu preciso saber da tua história, cara. Sim. Porque às vezes a gente entra nesse mecanismo rápido de falar de Jesus, mas eu não tô preocupado com saber quem tu é de verdade. Então, na aldeia, a gente incentiva, treina e orienta as pessoas que, quando entram numa aldeia, você saber quem são as pessoas, cara. Ouvir as histórias, né? Ouvir as histórias. Então, o trabalho nosso na aldeia se dá por isso. Hoje, a gente faz um trabalho na aldeia Paranapuã, em São Vicente. Estamos lá a cada 15 dias. Hoje já tem pelo menos 2 igrejas que têm feito um trabalho que a própria igreja se organiza. E essa é a nossa oração mesmo, para que as igrejas tenham autonomia, encontrem prazer em servir pessoas. E a gente alcança isso. Quando a igreja encontra esse equilíbrio, essa paixão em fazer isso, a gente, alcançamos o objetivo. Porque a ideia não é deixar amarrado comigo. Ah, não, só vamos quando cola fogo. Negativo, cara. Você entendeu o princípio do respeito, de cuidar das pessoas. Vai e faz, cara. Vai lá, vai servir pessoas. E tem dado certo. E a aldeia lá na Praia Grande, a Tecoamirim, que é uma aldeia também que tem ali, depois ali da Curva do S, uma aldeia também com mais ou menos 89 indígenas. Na Paranapuã tem mais ou menos 65. Então... tem ali. E sem contar que eu estou em 2 grupos de indígenas aqui da Baixada Santista, que quando eles precisam, estão em Itanhaém, Mongaguá, vira e mexe. Eles também estão conectados, então, pelo que você está falando. Opa! Né? Os caras tudo tem internet, fazem vaquinha, mobiliza. É isso, os caras têm que se virar, né, cara? Sim. Então, assim, é isso. Então, Cola, mas quais são os resultados do evangelho que chegou na galera, né? Cara, eu sou amigo dessas pessoas. Eu sou amigo. E eles me respeitam e eles sabem o Deus que eu sirvo. Eles cantam sobre Deus. Eles falam sobre Deus, velho. Eles sabem quem é Jesus. E na língua guarani, Jesus é Nhanderu. Nhanderu é o Filho de Deus, cara. Então, ao sentar com esses homens e mulheres e crianças, eles reconhecem a existência de Deus. E aí a gente conversa com eles sobre isso, cara. A gente fala sobre o Deus que servimos. Então, eu tô muito em paz quanto a isso. E aí, nessas conversas, a gente vai falando do evangelho. Sim. É aquilo que até você estava falando. Às vezes esse impacto vai se dar lá na eternidade, cara. Sim. Né? Aqui, eu tô fazendo meu papel, tô sendo cópia de Jesus e através das minhas atitudes, mostrando Jesus para eles e... Cara, e sabia que eu falei muito? Eu já levei indígena pra célula. Para 2, 3 células. De buscar eles lá na aldeia. Cara, beleza. Os indígenas tinham maior relacionamento comigo, mas a galera da célula nem sabia lidar. Esperava que o índio ia nu. Ia sentar lá. Então, cara. Então, teve 3 vezes que eu já levei indígenas pra igreja. E aí, algumas pessoas passaram do meu lado. Pô, cara, eu pensei que o indígena ia vir pelado pra cá. Falo, mano, onde você tá, cara? Que conversa é essa, cara? Então, assim, não dá. Então, eu errei, cara. Fui errando aprendendo nessa convivência. Sim. E foi muito engraçado que os próprios indígenas também foram errando comigo. Então, assim... E aí eu comecei a participar daquilo que eles tinham lá. Então, eu comecei a levar... E assim, o evangelho ele não está dentro das 4 paredes. É que pode ser que a gente considere o quê?
que o evangelho chegando numa aldeia indígena, a aldeia indígena tem que se virar uma igreja. Não. Os caras estão lá e eles têm um modo de adorar a Deus. Na verdade, é aquela mentalidade que nós fomos formatados e graças a Deus está havendo uma grande libertação de que a igreja é aquele prédio. Né? A igreja acontece aqui, ó. A igreja acontece lá. É isso aí. Quando os filhos se reúnem para adorar a Deus, para falar sobre Jesus. Então a igreja está acontecendo lá. E não é sobre o que se fala. É sobre o que se vive, o que se pratica, o servir, o cuidar, o se importar, o ouvir as histórias. Isso é o evangelho, isso é o reino, né? A gente costuma falar, o Felipe fala muito sobre isso. O reino de Deus é um reino de amigos. Você falou que eles são amigos para você. Então ali está acontecendo o reino em movimento, né? Isso aí. E a nossa oração, a gente falou aqui no programa passado sobre como a gente tem orado para que a igreja seja relevante, a igreja, esse ajuntamento, o Carral, seja relevante fora das 4 paredes do prédio. Sim. Né? Apesar desse assunto já ter sido falado a exaustão da igreja fora das 4 paredes, a gente precisa ver isso acontecer com mais força, com mais violência nesse sentido da palavra, né? De acontecer de fato, na prática, na veia mesmo, seja nas escolas, seja na aldeia, seja nos ambientes de negócios, seja na política, seja no universo do empreendedorismo, não importa. A igreja precisa estar posicionada em todos os ambientes para influenciar no sentido não de manipular. Ou impor, né? Ou impor. É isso aí. Mas de trazer luz, né, de ser relevante no sentido de revelar Jesus para as pessoas. Esse é o ponto. É isso. Muito bom. A gente está caminhando aqui para o final, né, do nosso segundo episódio. Cara, sensacional, ele vai ter que vir outra tem muito assunto. Eu tenho aqui tem mais umas 10 linhas aqui, Felipe, que você me mandou. Que a gente nem abriu, que a gente não abordou, não abrimos para pergunta, é verdade. Vai ter que vir outra vez. Vai ter que vir, agendar, pode contar comigo aí. Já marca. Ó, só para dar uma pincelada aqui, ó. O cara também trabalha com construção de paz, faz palestras sobre saúde mental. Ó, também trabalha com jogos cooperativos. Isso é bom também. Tá estudando teologia? Sim. Teologia. Graduando em teologia. Ai, tem muito assunto ainda para falar. Muito. Mas é isso aí, vambora. Vambora, né? Gente... Que mensagem que você deixa, então, para as pessoas que estão nos assistindo? Cara, o final do ano passado e aí entrar desse ano, né? A gente sempre vai virando assim o ano e a gente vai... Caramba, como é que é esse ano, Deus? Como é que pode ser? E aí, uma das coisas que a gente tem orado assim, com a esposa, a gente conversado, é que o evangelho ele tem que ser a única barreira entre nós e as pessoas que não conhecem Jesus. Porque a minha maneira de lidar, a minha religiosidade não pode ser um impedimento das pessoas chegarem até Deus. O que tem que fazer com que as pessoas não queiram saber de Deus é o evangelho. Então, tipo assim, eu não creio nisso. Então tá bom. Essa tem que ser a minha única barreira. Então, eu vou seguir um pouco essa linha esse ano, sabe? De ser mais ousado no quesito de testemunhar, de falar de Jesus, de poder convidar as pessoas para ter esse relacionamento com Ele. E que o único impedimento dessas pessoas possam ter para se envolver mais comigo, para estar mais perto de mim, é o evangelho. Para que ela não tenha o que dizer, sabe? Ah, não, ele não é atencioso, ele não é amigo, ele não é verdadeiro, ele não é gentil, ele não é honesto, ele não é pai, ele não é filho, ele não vai ter o que falar. Então, assim, é a minha mensagem que eu quero deixar de que você também viva isso. Que o único impedimento que as pessoas têm para chegar até Jesus através da sua vida seja o evangelho. Amém, amém, muito bom. E para você que está nos assistindo, muito obrigado, né, por acompanhar mais um episódio do nosso Carralcast, não do meu, do seu, do nosso Carralcast, né? E que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando a vida do Cola, e que mais pessoas venham a ter a visão que ele tem, a vocação, seja independente da sua área, né? Que você seja atuante, influente e seja luz no meio das pessoas que você convive, da sua comunidade, né? Que Deus continue nos usando como ferramentas mesmo, para que o reino dele se expanda, né? Sim, quero agradecer também mais uma vez Marcos, Cola,
Né? Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por essa história linda, maravilhosa, de testemunho poderoso, pela referência que você é no ambiente escolar, em tantos outros ambientes, para sua família em primeiro lugar, pelo trabalho que você faz, por ter aceitado o chamado nessa vocação, né, de servir as pessoas, servir a sociedade, levando a fé através do servir, né? Que Deus te abençoe poderosamente. Para você que está aqui nos acompanhando, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Nos espere nos próximos episódios. Que Deus abençoe sua vida, que você seja inspirado por essa história também e por tantas outras que nós partilharemos aqui no Carralcast. Que Deus abençoe sua vida. Quero mandar um abraço também para toda a produção, a Dilson, Guilherme. Que Deus abençoe você. Até mais.